Vamos agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade, vamos? Amém? Levante a sua mão, vamos falar com Deus, maravilhoso Deus, poderoso Pai. Nós estamos na presença do Senhor mais uma vez, e agradecemos de todo o nosso coração, Senhor meu Pai, a presença do Senhor em nosso meio. Senhor, o Senhor é o mais importante aqui em nosso meio, por isso nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Nós estamos felizes, ó Pai, com todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, com todas as coisas boas que o Senhor tem realizado em nosso meio, e certamente hoje é mais um dia de grandes respostas do Senhor à nossa vida. Certamente hoje é mais um dia de grande poder que o Senhor haverá de se manifestar em nosso meio, fazendo com que vidas sejam tocadas, sejam resplandecidas, sejam uma vez mais estruturadas, para que possam ser vidas que tenham um testemunho para contar. Senhor, o Senhor tem corações para morar, o Senhor tem vidas para operar, o Senhor tem sinais a realizar. Eu agradeço o Senhor pela sua presença, Senhor, e agradeço o Senhor também pela presença desse povo que aqui está, e agradeço o Senhor pelo privilégio que nós temos de poder falar do amor do Senhor a essa gente, falar do amor do Senhor a esse povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor esteja estendida, que o poder do Senhor esteja sobre nós nessa tarde, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado para todo sempre. Quantas pessoas estão aqui hoje, ó Deus, carentes de um milagre, carentes de uma resposta. Quantos vieram aqui, ó Deus, em estado de desespero, em estado, ó Deus, de sofrimento, em estado de desilusão, e buscam do Senhor uma resposta, buscam do Senhor o carinho que o Senhor tem para manifestar em relação a elas. Que os problemas sejam, ó Deus, vistos pelo Senhor, resolvidos pelo Senhor, que as doenças sejam curadas, que corações sejam, meu Deus, cheios da sua graça, do seu poder, e que nós possamos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, senti-lo cada vez mais de perto em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu farei hoje duas leituras. Alô, estúdio. A primeira leitura, ela se encontra no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 a seguir. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 8 a seguir. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Sentem-se, meus irmãos, por favor. Nós vamos ter mais uma leitura no livro de Apocalipse. Vou ler o primeiro e último livro, como disse a vocês. O nome do Senhor é louvado e exaltado. A gente passa por experiências na vida que a gente guarda e chega a hora que a gente usa essa experiência. E se existem experiências que chamam a atenção, são experiências quando nós corremos riscos. Chegamos a chamar às vezes de testemunho até. E a gente viajando de avião, a gente passa por determinadas situações. Uma vez eu voava de São Paulo a Porto Alegre. Era um voo noturno, e quando nós fomos aterrissar em Porto Alegre, um vento muito forte não permitia que o avião aterrissasse. Cada vez que o avião tentava aterrissar, o avião saía de lado. Então o piloto resolveu voltar para Florianópolis. Eu estava com os meus filhos pequenos, chegando em Porto Alegre, ou digo em Florianópolis, o piloto, ele informou: aqui é o capitão Nogueira. Aqui, piloto sempre chama Nogueira, Oliveira, né?
aqui é o Nogueira, e nós não aterrissamos em Porto Alegre, está muito vento, vamos esperar um pouco para a gente volta. Florianópolis, tradutor. Então, quando o piloto acabou de falar isso, eu me levantei e falei com o comissário: o senhor me perdoe, mas a minha cota de medo por hoje esgotou-se. Eu vou descer aqui mesmo em Florianópolis e vou ver quando irei então para Porto Alegre. A princípio o comissário disse: não sei se eu posso abrir a porta, se não posso. Falei: então é o seguinte, fala com o piloto que eu não quero ir, quero descer. Quando o piloto falou: tá bom, vou autorizar a abrir a porta para o senhor descer, que eu olhei para trás, todo o avião estava atrás de mim para descer do avião. Ninguém queria continuar a viagem, porque nós estávamos com medo. E voltando à mesma cidade de Porto Alegre, foi até o último culto que fiz em Porto Alegre. Eu e a minha esposa tomamos o avião e sentou ao nosso lado uma pessoa diferente. A pessoa não disse nem bom dia, nem boa tarde, e sentou-se até com uma certa arrogância. Mas quando chegou na região do Grand Canyon, ali entre Florianópolis e Porto Alegre, o avião começou a ter turbulência. O avião começou, sobe, desce, desce, sobe, vai para cá e vai para lá. E aquela senhora que estava ao meu lado, meus irmãos, junto com a minha esposa, ela se apavorou. E aí já perdeu totalmente a compostura e também a arrogância. E começou a gritar aqui, gritar ali. E vocês acreditam que a mulher quis me agarrar? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. E eu não sei por que cargas d'água, não só essa mulher, mas vários passageiros queriam a porta. Acho que ia fazer o quê? Ia pular? Meus irmãos, o pânico tomou conta daquele avião. E nós vimos pessoas que pareciam tão fortes, né, varonis, dando gritos desafinados e buscando uma saída. Algumas pessoas tiravam o cinto. Eu não sei porquê, era hora de colocar o cinto. Então, meus irmãos, eu cheguei à conclusão que às vezes, na iminência de um acidente, ou até em questão de acidente mesmo, muita gente possivelmente morre, não por causa do acidente, mas por causa do medo. Porque o medo faz coisas nas pessoas. O medo paralisa. O medo nos faz tomarmos as atitudes mais debilóides que nós podemos imaginar. O medo enlouquece as pessoas, ou seja, enlouquece. Leva o ser humano a tomar atitudes inacreditáveis. Por essa razão eu vim hoje aqui falar sobre o medo. E comecei falando desde antes do medo até quando entrou o medo dentro do coração do homem. Deus pegou Adão, fez ele bonitinho, está aqui Adão, viva. Dou a você uma esposa, será a sua ajudadora idônea. Que bonitinha, Senhor, maravilha. Até que um dia, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia falado com Adão. Possivelmente Adão havia passado o que Deus havia falado para Eva. Certo dia o Senhor estava na viração do dia no jardim. E onde está Adão? E Deus ali no jardim fez retumbar a sua voz. Adão. A gente sempre quando fala que Deus está falando, a gente engrossa a voz, né? Adão. Só falta alguém achar que Deus chegou e falou: Adão. Deus falou: Adão. Onde você está, Adão? E Adão ali no meio do mato, vou dizer assim, né? Creio eu que tremendo. Eu estou aqui, Senhor. O que você está fazendo aí, Adão? É que eu vi o Senhor, eu tive medo, Senhor, porque eu estou nu. Deus falou: mas quem te falou que você está nu? E Deus já, não é automaticamente, Deus sabia, né? Mas Deus já, Adão,
Você me desobedeceu comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão nem respondeu, eu comi. Ele já foi logo culpando a mulher. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Foi ela culpada. Adão teve medo, e quem tem medo se esconde. Mas como pode se esconder o homem dos olhos ou da presença de Deus? É uma atitude tola ou não é? Ninguém pode se esconder de Deus. O medo paralisa, meus irmãos. Quantas pessoas têm tanto tipo de medo, né? É o medo da solidão, o medo do desemprego, o medo de ficar pobre. Alguns chegam ao cúmulo, não só pelo medo, mas pelo pânico, não é? Alguns pelas próprias fobias que eles acabam criando. Alguns têm medo de passar debaixo de uma escada. E tem até crente que, infelizmente, acredita nessas superstições, essas coisas. Alguns chegam até a ser racistas. Quando vem um gato preto, se o gato preto passar na frente dele, ele sai correndo, ele sai pedindo misericórdia, porque, Senhor, o gato preto passou na minha... Para com isso. Isso é uma superstição. Alguns, sexta-feira 13, nem saem de casa. Ah, é o dia do azar. É o temor, é a fobia, é o pânico que toma conta das pessoas. Mas mais uma vez eu digo a vocês, esse medo ou esse pânico só apareceu depois do pecado. Eu nasci dia 13, meus irmãos. Eu nasci no dia 13 de setembro. Já fiz vários aniversários no dia 13. Na verdade, é sexta-feira 13. Nunca me aconteceu nada. E nunca vai acontecer. Porque eu não tenho essas crendices, essas superstições. Eu não tenho medo de gato preto. Eu não tenho medo de passar perto do cemitério. Eu morei numa cidade do interior, vizinho do cemitério. E eu e os meus irmãos, a gente não prestava quando criança, né? A gente entrava no meio do mato, o pessoal vinha passando no asfalto. Às vezes a gente só fazia Eu já vi nego quebrar colonhão no peito. E já vi nego tacar pedrada para cima da gente também. Já vi até crente passando perto do cemitério e a gente fazia brincadeira. Crente sai gritando, sai Satanás, sai. É o medo, é o pânico que as pessoas sentem. E olha, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que em quase todos os livros da Bíblia nós temos a recomendação de Deus. Não temas. Quem tem Deus não precisa temer. Quem tem Deus não precisa ter medo de nada. Por essa razão eu trouxe também como complemento dessa palavra, abram comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de João, o evangelista. Ele estava na casa de 100 anos de idade. E a história nos diz que ele foi exilado por um dos imperadores numa ilha inóspita. Numa isla, eu estou falando em espanhol agora também. Numa ilha onde haviam vários animais perigosos, insetos. E aos 100 anos de idade, convenhamos, né, meus irmãos? Já fica difícil para nós construirmos algo seguro para a gente, não é? E João o evangelista estava lá. Depois de passar anos da sua vida falando do amor de Deus, ele estava sozinho. Nessa idade avançada, quem sabe ele pensasse com os seus botões: onde é que está Deus que me permitiu estar aqui sozinho, experimentando a solidão, sofrendo nesse lugar? Onde está o Senhor, ó Deus? Talvez, eu não estou dizendo que ele estivesse assim, mas quem sabe ele tinha até razão de pensar assim. Eu vou fazer 58 anos aí, agora eu já estou caindo nos pedaços. Eu imagino o João com 100.
Você que está fazendo aí 60, e como eu mesmo, 50 e tantos, tem dia que você está numa situação que dá até vontade de ficar o dia inteiro deitado, né, meus irmãos? Imagine você e João, nessa ilha, 100 anos, pregando o Evangelho, de repente está preso aí sozinho, sem forças. Acredito eu que o coração dele estava balançando. O Senhor se esqueceu de mim, Senhor? Onde é que o Senhor está, Senhor, que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor me abandonou sozinho aqui nesse lugar, Senhor, me ajuda? Mas de repente nós nos deparamos com Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Nós vamos lendo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, lá na ilha, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia. Não vou ler o nome das igrejas. Versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Só pode ser Jesus, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Observe vocês, meus irmãos, que no momento de solidão, no momento de desespero, o Senhor apareceu para João. Por isso que eu disse, possivelmente ele estivesse falando: Senhor, o Senhor me deixou sozinho aqui, estou temeroso na minha idade. Mas de repente o Senhor aparece para ele. Eu creio que Deus não apareceu para ele da forma que ele estava esperando que Deus pudesse aparecer, na pessoa do Filho. Ou seja, o Senhor Jesus apareceu a ele. Porque a Bíblia Sagrada diz mais para frente, não vou ler todo o texto, que quando João viu, era Cristo mesmo. Ele caiu aos seus pés como morto. O que é isso? Ele desmaiou de medo. Afinal de contas, ele estava acostumado a ver Jesus na sua forma natural, como um homem natural. Afinal de contas, ele estava acostumado a ver Jesus, aquele que havia curado tanta gente na presença de João, aquele que havia colocado por terra tantos demônios, aquele que havia falado profundas profecias que haviam se cumprido. De repente ele espera ver assim, Jesus: Jesus, eu estou aqui sozinho, vem cá. Aí de repente ele esperava que Jesus estivesse lá: João, eu estou aqui. Mas aparece esse ser, os cabelos brancos, vestidos compridos. Os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e aqueles olhos como fogo. Olhos como fogo. São olhos que enxergam tudo. São olhos que estavam vendo João na situação que ele estava. E João ali contempla aquele homem, chega a desmaiar. Eu creio eu que de medo, eu diria, não posso provar, não é? Então eu vou perguntar para ele quando chegar no céu. Mas eu creio que ele teve medo. Lá estava João, vendo o Senhor. Se Jesus tivesse aparecido para ele na sua forma que ele conhecia, talvez não tivesse saído correndo e abraçado ele, né? Mestre, Senhor meu, que maravilha que o Senhor veio, eu estou sozinho aqui, estou nessa solidão. Teria se levantado, corrido, abraçado o Senhor. João estava acostumado a ver, meus irmãos, o que? Jesus com aquela mão calejada de trabalhar na carpintaria, acostumado a ver Jesus com aquela sandália desgastada de tanto andar, não é? A sua túnica empoeirada. Mas de repente ele vê um Senhor completamente glorificado,
cabelos diferentes, olhos de fogo, olhos como chama de fogo, olhos que veem tudo, olhos que contemplam a situação e o sofrimento e os nossos próprios medos. Ali está o Senhor que não ignora a nossa dor, não ignora os nossos medos, não. O Senhor que vê com os seus olhos de fogo cada uma das lágrimas que nós derramamos nos momentos mais tristes da nossa vida. Deus enxerga cada uma das lágrimas que você derrama. Deus conhece os seus temores. Deus conhece a sua vida. O Senhor Jesus ali está perante João e João perante o Senhor. Continuando a leitura, a gente vai chegar até onde o Senhor fala no versículo 17. Logo após João dizer: eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Não tenha medo, não tema a circunstância que você está atravessando. Não temas. Tocou no ombro daquele homem já velhinho, daquele homem já centenário, meio que quase que acabado, sentindo até mesmo em algum momento a derrota. Mas ali está o Senhor dizendo: não temas, não temas, não temas. Ali estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e está aqui também. Não tenha medo, por mais que se apresente a você as situações mais difíceis da vida. Os olhos de Deus contemplam os filhos de Deus, e a seu tempo o Senhor haverá de levantar-se e tomar ação em seu favor. Não tenha medo. Eu estou falando desse que morreu na cruz do Calvário, mas não foi só isso não. Deposite a sua confiança nele. É claro que nós temos dificuldades nesse mundo, é lógico que nós temos, claro. É claro que nós temos problemas na nossa vida, é lógico que nós temos. Quem sabe nesse momento você veio aqui dando a Deus talvez a última oportunidade para você se desvencilhar de algo ruim. Quem sabe você veio aqui dizendo: Senhor, olha, eu não quero viver mais dessa forma. Faz alguma coisa, Senhor. Talvez seja uma ferida na sua alma, talvez seja uma doença mortal, mas não temas, não temas. O Senhor se aproximou de João na ilha de Patmos e disse: não temas, meu filho, não tenha medo. Não que o Senhor tenha dito isso, mas eu posso ser que poderia ter dito: eu venci Satanás na minha infância. Quando eu nasci, Satanás quis me matar e eu o venci, ele não conseguiu. Eu venci Satanás na minha idade adulta, quando na cruz do Calvário eu morri. E venci Satanás também na sepultura, quando eu ressuscitei. Eu sou vencedor em todas as etapas da vida. Não temas, não temas. Os meus olhos como chamas de fogo te contemplam. Eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua dor e conheço os seus temores. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Você não deve ter medo. Não tenha medo. Praga alguma vai entrar na sua casa, mesmo que você seja visitado pelo infortúnio da morte, Jesus venceu a morte. Nós não temos que temer nem a morte. É bem verdade que a morte é o nosso último inimigo a ser vencido, nós, mas ela já foi vencida na cruz do Calvário, ela já foi vencida na ressurreição. Não tenha medo, não tenha medo de nada, porque você tem um Cristo que é maior do que os seus medos. Se você tem Jesus, pode ter certeza que Ele está vendo você. É natural, eu creio, que a gente venha a ter temores. É natural que nós tenhamos os nossos medos, sim. Mas nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma nos esquecer daquele que venceu a tumba.
daquele que venceu a morte, daquele que venceu o pai da morte. Não, nós temos Ele na nossa vida. Tenhamos a tranquilidade para viver em paz, em qualquer situação. Quando nós temos o Senhor Jesus e nós vivemos os mandamentos dEle, nós temos paz, nós temos tranquilidade para encarar qualquer situação. Nós não nos fraquejamos, ou seja, nós não nos entregamos diante do medo. Me lembro de um pregador brasileiro que foi muito famoso na década de 60. E ele pregou uma mensagem chamada: se o medo não vem de Deus, por que a humanidade vive padecendo desse pior mal? Naquele tempo você disse que é o medo. De onde vem o medo que tanto atormenta a humanidade? O medo vem da nossa falta de confiança em Deus. Deus passou a Bíblia Sagrada todinha dizendo para nós: não tenha medo. Por que nós temos medo? Temos medo às vezes porque nós não entendemos ter plenamente a presença de Deus em nossa vida. Temos medo porque cometemos erros grosseiros e não sabemos como fazer para nós nos redimirmos desses erros. Na verdade sabemos, mas às vezes não fazemos. Sabemos que é lícito que nós tenhamos erros, que cometamos pecados, é lícito. Mas nós temos o caminho para nos desvencilharmos do pecado: Jesus Cristo, quando nós nos humilhamos arrependidos. Entrega a sua vida ao Senhor e vença o medo que tanto atormenta a humanidade. E não tenha medo de mais nada. Jesus venceu quando criança, Jesus venceu na tumba, Jesus venceu na sua morte, ressuscitando. E continuam ecoando as palavras de Jesus a João: não temas, porque eu sou. Não temas, porque eu sou. Não temas, não temas, não tenha medo. Você não está sozinho, não. Você pode pensar que está sozinho, mas eu estou aqui, os meus olhos contemplam o seu sofrimento por dentro e por fora. Eu não estou vendo só as dificuldades dessa ilha, eu estou vendo também as lágrimas do seu coração. Tenha esse Jesus na sua vida e viva feliz, viva tranquilo. Tenha certeza que não tem vida melhor do que a vida com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que o Espírito de Deus siga falando ao seu coração. Que siga o Senhor falando a sua vida.